Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada pelos livros que provocam, transformam e inspiram. Antes de começar, queria só agradecer rapidinho a quem está ouvindo a gente agora. É muito bom ter essa companhia, viu? E olha, se esse tipo de papo agrada, dá uma conferida lá no link da bio do TikTok. Tem alguns livros que a gente discute aqui para comprar ou baixar em PDF. Pode maratonar os vídeos, seguir a página, comentar, compartilhar. Isso ajuda demais a gente a continuar. Bom, agora sim. Vamos ao que interessa. Hoje a gente vai fundo em A KGB, a história e legado da notória agência de espionagem da União Soviética, um livro dos Charles River Editors. Sabe, quando a gente ouve KGB, já vem na cabeça polícia secreta, espionagem, aquele clima tenso da Guerra Fria, né? Exatamente. E o livro faz justamente isso. Ele traça essa história toda, desde a primeira versão, que era checa, lá em 1917, até o fim oficial mesmo, em 1992. A ideia aqui é tentar entender como essa máquina toda nasceu, sabe? Como ela se formou. E o ponto de partida, claro, é a Revolução Russa de 1917. Caiu o czar Nicolau II, tem um governo provisório meio instável. Isso, mas a coisa esquenta mesmo quando Lenin volta do exílio. Ele chega já com as famosas teses de Abreu. E era, assim, uma proposta bem radical para a época, né? Totalmente. Tipo, fim da guerra, poder para os trabalhadores e soldados organizados nos sovietes, terra para os camponeses, controle operário nas fábricas. Era virar a mesa mesmo. E a reação inicial foi de choque, né? Até dentro do partido bolchevique teve gente que achou um exagero. O próprio Stalin no começo ficou meio assim. Mas a Rússia estava um caos completo, né? Derrota na guerra, fome, os soldados largando fronte, o campo pegando fogo. Nesse cenário, essas ideias mais radicais acabaram ganhando tração. Sim, e figuras importantes como Trotsky aderiram. E teve aquele episódio da tentativa de golpe do general Kornilov, que ironicamente foi barrada pelos próprios bolcheviques armados, a Guarda Vermelha. Isso mostrou que eles não estavam para brincadeira. Exato, deu força para eles. Essa força toda acumulada acaba explodindo na Revolução de Outubro. Os bolcheviques tomam o poder, Lenin vira o chefe do novo governo, o Conselho dos Comissários do Povo. Stalin também estava lá, cuidando das nacionalidades. Mas olha, tomar o poder foi uma coisa, manter já era outra história, bem diferente. Com certeza. Eles não tinham o apoio da maioria, né? As eleições para a Assembleia Constituinte deixaram isso claro, e eles acabaram fechando a Assembleia na marra. Pois é. E aí a coisa começa a mudar de figura. No início, Lenin e Trotsky talvez até pensassem, sabe, que um Estado socialista não precisaria de polícia política, mas a realidade foi outra. A realidade se impôs, né? Tinha oposição interna crescendo, ameaça de outros países intervirem, a guerra civil começando. Eles precisavam de um jeito de se defender, de proteger a revolução. É nesse contexto, então, que em dezembro de 1917, eles criam a Tcheca, Comissão Extraordinária para combater a Contra-Revolução e a Sabotagem, e colocam no comando o Félix Dzerzhinsky. O Félix de Ferro, né? Famoso pela disciplina implacável, pela dedicação total à causa. Quase uma figura mítica depois. Exatamente. Ele se tornou o rosto dessa vigilância revolucionária. E a principal ferramenta da Tcheca, o livro deixa bem claro, era o terror. Não era um efeito colateral, era estratégia mesmo. O próprio Lenin falava em violência organizada. Tinha que ser assim, na visão deles. Tem uma frase de um chefe da Tcheca, o Latsis, que é muito emblemática. Ele disse: "Não estamos em guerra contra indivíduos, estamos exterminando a burguesia como classe." É pesado, né? Muito. Isso na prática significava o quê? Execução sumária, prisão sem julgamento, confisco de propriedade, um clima de medo mesmo. E o que intensificou tudo isso foi o atentado contra Lenin em agosto de 18, por uma mulher chamada Fania Kaplan. A resposta foi o chamado terror vermelho. Aí a repressão aumentou muito, né? Milhares de inimigos de classe, reais ou supostos, foram executados, incluindo a família do czar, os Romanov. Sim, o terror se tornou, assim, a linguagem oficial para esmagar qualquer oposição. E figuras importantes, como o próprio Trotsky na época, defendiam abertamente essas medidas, como necessárias para a sobrevivência da Revolução. Mas teve crise interna também, né? Não era um bloco único.
O livro menciona o assassinato do embaixador alemão por membros da própria Checa. E isso ligados a outro grupo de esquerda, os socialistas revolucionários. Queriam provocar guerra com a Alemanha. Dzerzhinsky até renunciou brevemente e teve uma limpeza interna na Checa. Mostra que havia tensões ali. E a atuação na Guerra Civil, especialmente na requisição de comida dos camponeses, o tal comunismo de guerra. Ah, isso foi brutal. Contribuiu diretamente para aquela fome terrível de 1921, que matou milhões de pessoas. O próprio livro menciona que havia críticas internas já naquela época sobre os excessos, a crueldade, elementos desonestos na Checa. E quando a Guerra Civil acabou, rolou um debate. E agora? A Checa continua. Sim, mas ela sobreviveu. Só mudou de nome e de estrutura, virou GPU em 22, depois OGPU em 23, com mais poder ainda, um status federal. Os poderes que tinham sido um pouco reduzidos logo voltaram com o aval do Lenin. E o foco se expandiu também para a espionagem fora da Rússia. A máquina só crescia e se adaptava, então. Exatamente. E aí, em 1926, morre o Dzerzhinsky. O sucessor dele, Menshinsky, era mais um intelectual, não tinha aquela mesma mão de ferro. E isso abriu espaço para outras figuras, né? Como Yagoda. Isso, Genjik Yagoda. O livro descreve ele como bem ambicioso, cruel, carreirista. É nesse período que o Stalin, que já estava consolidando o poder dele, começa a usar o OGPU de forma mais direta, sabe? Contra os próprios companheiros de partido que eram vistos como oposição, Trotsky e Zinoviev. Quer dizer, a ferramenta que nasceu para defender a revolução estava virando a arma principal para as futuras purgas dentro do próprio partido. É impressionante e, ao mesmo tempo, assustador ver essa trajetória, né? Como uma organização criada num momento de caos com um objetivo específico foi mudando de nome, Checa, GPU, OGPU e depois NKVD, KGB, mas a essência, os métodos baseados no medo, na repressão, continuaram e se ampliaram. A base estava ali, desde o começo. Fica realmente a pergunta, né? Como é que uma organização que surgiu para proteger uma revolução dita popular acabou virando esse símbolo tão forte de repressão, de controle, de medo por tantas décadas? O que essas origens da Checa dizem pra gente sobre o poder? Sobre os perigos de quando a segurança fica nas mãos de uma força que não tem controle? Bom, fica a reflexão. Lembre-se, um livro pode não mudar o mundo, mas pode mudar quem o lê. Até a próxima.